paz, queridos irmãos. Estamos aqui, mais uma vez reunidos, nesta quarta-feira, para um culto de doutrina, mais um culto de doutrina. E eu gostaria de ler o Salmo 71, do verso 1 ao verso 3 apenas. Abra sua Bíblia no Salmo 71. Os presentes aqui também. Salmo 71 diz assim: Em ti, ó Senhor, eu ponho a minha confiança, que eu nunca seja confundido. Livra-me na tua justiça e faze-me escapar. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Sê tu a minha forte habitação, a qual eu possa continuamente recorrer. Tu deste o comando para me salvar, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Que possamos meditar sobre quem é o nosso Salvador. Quem é a nossa rocha e quem é a nossa fortaleza. Eu escolhi esse salmo nesta noite porque vem de encontro com a mensagem que será aqui explanada nesta noite para todos nós, para todos os irmãos. Porque o salmista coloca a sua confiança toda no nosso Senhor e pede e clama a Deus para que ele não seja confundido. Pede ainda para Deus o livrar na tua justiça e fazer com que ele escape. Inclina teu ouvido para mim e salva-me. Deus é o único, através de Cristo, que pode nos oferecer esta salvação. Que possamos cantar isso agora neste momento. Que possamos agora clamar a Deus com alegria, entoar esses hinos para o nosso Deus, que é merecedor de todo o nosso louvor, de toda a nossa vida. Cantemos a Deus. Boa noite, irmãos. Estamos reunidos mais uma noite no nosso culto de doutrina para louvar, engrandecer e adorar o nome do nosso Deus. A primeira canção que nós vamos cantar, ela fala que em espírito e em verdade te adoramos. Que essa seja a nossa adoração, porque o Pai busca os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade
te oferecer. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. O Senhor é santo, 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 santo. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. O Senhor é santo, 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 santo. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Aleluia, tudo é para o Senhor, em nome de Jesus. Glórias ao nosso Senhor. Abra sua Bíblia agora no texto de 2 Coríntios, capítulo 8. Este é um momento de dízimos e ofertas. E para você que ainda tem dificuldade em encontrar o tema dízimo ou ofertas, recolhimento para os santos, para a provisão da casa de Deus no Novo Testamento, eu indico a leitura deste livro por completo. 2 Coríntios, você tem outros assuntos, claro, mas como é um livro curto, leia ele. Leia essa carta do apóstolo Paulo, mas com foco no capítulo 8 e capítulo 9 desta carta. E eu vou ler 2 versos que falam exatamente sobre isso. Paulo, se você ver no primeiro verso do capítulo 8, ele cita as igrejas da Macedônia, a qual Deus concedeu a graça. Qual graça? De distribuir os seus bens, os seus recolhimentos para a manutenção e provisão da obra de Deus. E ele fala para esta igreja de Corinto, diz no verso 7, o verso 8 assim: portanto, assim como abundeis em todas as coisas, em fé, e em palavra, e em conhecimento, e em toda a diligência, e em vosso amor para conosco, veja para que abundeis nesta graça também. Esta graça que ele está se referindo é nesta distribuição, o desejo de contribuir. Verso 8, eu não falo como mandamento, mas por ocasião da presteza dos outros e para provar a sinceridade de vosso amor. Que, com base nesse texto, você possa se questionar: qual é a sinceridade do meu amor para com o meu próximo? Porque quando distribuímos, depositamos o nosso dízimo, as nossas ofertas no altar de Deus, esse dinheiro, ele tem por finalidade ser investido na própria obra do Senhor, seja em construção para aqueles que não têm casa, seja para a alimentação daqueles que não têm um alimento em sua mesa, seja para cuidar do nosso próximo aqui na própria igreja, e não para enriquecer
não para comprar carros do ano. Tanto é que a nossa igreja ela declara todos os nossos gastos, todos os meses, no segundo sábado de cada mês. Então, que você possa, neste momento, estar cultuando a Deus, porque dizimar, ofertar, faz parte do culto a Deus. Nessa conta, no Banco do Brasil, agência 6535, dígito 8, conta corrente 11509, dígito 6, favorecido Isadora Molina Fiorito, CPF 435-255-218, dígito 63. E assim você pode estar cultuando ao nosso Deus e, como disse aqui o apóstolo Paulo, provar a sinceridade do vosso amor. Amém? Agora vamos para o texto de hoje. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 19. Estamos trabalhando aqui, irmãos, com qual tema? Qual é o tema, meus queridos irmãos? O Evangelho segundo Jesus Cristo. Lembra de algum tema relacionado ao Evangelho segundo Jesus? Nascer de novo é necessário, ele exige novo nascimento. O que mais? Dar vista aos cegos. E tem mais um. Nicodemos, quando ele conversa com Nicodemos, nascer de novo. E depois tem mais? Exatamente. Ele busca verdadeiros adoradores. E hoje, como você já viu aí no tema da mensagem, você que nos assiste pelo Facebook, ele desafia este Evangelho segundo Jesus Cristo, desafia os nossos interesses. Então, para abordar este assunto, com este tema, vamos utilizar o Evangelho de Mateus, capítulo 19, do verso 16 ao verso 22. Você, com certeza, conhece, né, esse texto, você que já é crente, você que lê as Escrituras, você já ouviu falar, pelo menos, desse tema, que é o jovem rico, dessa passagem do jovem rico. O texto diz assim, leia comigo na sua casa aí, acompanhando na sua Bíblia. Mateus, capítulo 19, verso 16. E eis que vindo alguém, disse-lhe: Bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter a vida eterna? Verso 17. Ele disse: Por que tu me chamas bom? Não há nenhum bom, senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Verso 18. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus lhe disse: Tu não assassinarás, não cometerás adultério, não roubarás, não dirás falso testemunho. Honras ao teu pai e à tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso 20, disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. O que me falta ainda? Pergunta o jovem. E disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende o que tu tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Verso 22 e último. Mas o homem jovem, ouvindo essa palavra, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Vamos orar mais uma vez? Buscar o entendimento através do Espírito Santo para esse texto. Senhor nosso Deus, estamos aqui reunidos, Pai de amor, Pai de misericórdias, em Tua honra, Deus, e para glorificar o Teu santo nome. Que através da Sua palavra, nesta pregação, o Senhor nos traga o entendimento que lhe é devido. O Senhor ilumine as nossas mentes e os nossos olhos, para que possamos entender, e principalmente que essas palavras encontrem lugar em nossos corações, mudando as nossas vidas e o nosso procedimento. Obrigado, Pai de amor, e que a graça do Teu Espírito Santo seja abundante em nós,
em nossas vidas e de todos aqueles que estejam nos ouvindo, Pai. Oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. O pensamento constante que me vem, e eu já falei com vocês muito a respeito disso, é sobre aqueles que caminharam ao nosso lado tanto tempo. E você também conhece pessoas que caminharam na fé cristã juntamente com você, e por algum motivo essas pessoas não se encontram mais caminhando nos caminhos de Cristo. Pessoas essas que prontamente aceitaram este Evangelho e até mesmo falaram que aceitavam a Cristo. Reconheciam Cristo como Jesus, o único caminho, como o único e suficiente Salvador. Quantas pessoas se batizaram com você? Eu, na última contagem que eu me recorde, no dia do meu batismo, tinha aproximadamente 17 pessoas. Você recorda do seu? Você consegue buscar aí na sua memória o dia do seu batismo? Quantas pessoas estavam ali com você? A outra pergunta é: quantos destes permanecem buscando ao Senhor constantemente, diligentemente? Quantos? Talvez os números aí sejam constrangedores, né? Assustadores até mesmo. E eu fico me perguntando, por quê? Por que muitas pessoas reconhecem que necessitam de algo, e esta facilidade de reconhecer ao mesmo tempo é acompanhada de uma desistência tão fácil quanto foi da aceitação? A facilidade do aceitar Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, isso me leva a refletir como é fácil dizer as palavras: eu aceito Jesus. É fácil isso? E ao mesmo tempo ser uma experiência tão frustrante. Algumas questões nos surgem: o que aconteceu com essa pessoa? O que se passou? Porque essa experiência é tão comum. Alguém aqui não compartilha da mesma experiência? Pode pronunciar, levanta a mão. Ninguém, você que não enxerga aqui o pessoal, ninguém. Você. Todos que se batizaram com você, todos permanecem no caminho. Todos estão buscando uma vida piedosa, uma vida segundo Jesus Cristo. Por que essa experiência é tão comum? Por quê? Mateus 19 responde. Esse texto ao qual lemos aqui agora, do jovem rico, responde. Quantas respostas a essas perguntas que eu acabei de fazer, nada melhor do que entender o texto de Mateus 19. Nessa passagem lemos de um jovem que pergunta, da maneira mais clara possível, como poderá ter a vida eterna. Ele pergunta a Jesus Cristo. Esse texto também, meus queridos, revela a essência do verdadeiro Evangelho. Esse texto é importantíssimo para a minha vida como cristão, como para você. Esse texto apresenta diretamente o Evangelho segundo Jesus. Estamos diante dele. À primeira vista, podemos nos perguntar que tipo de mensagem Jesus estava querendo passar a este homem. Na verdade, Jesus Cristo testou. Houve um teste da parte de Cristo a este jovem. O Senhor fez esse jovem passar por um teste, revelou onde estavam suas vontades mais insondáveis a respeito de suas crenças, e vontades essas que não passou neste teste. E ele não se tornou um discípulo, pois ele não seguiu a Cristo. Lucas 14, verso 33, resume, meu irmão, o que aconteceu nessa passagem. O resumo de Mateus 19, do 16 ao 22, se encontra em um único verso. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. É exatamente isso que aconteceu aqui, nesse texto que acabamos de ler. Salvação, meus queridos, significa ter tudo,
mas somente para aqueles que não querem ter mais nada. Vou repetir. Salvação significa ter tudo, porém para aqueles que não desejam ter mais nada. A salvação é para aqueles que estão dispostos a abandonar tudo. Note que a questão era claramente a salvação, porque ele pergunta: como posso obter a vida eterna? O tema aqui desta passagem é salvação. A pergunta deste jovem aqui é a salvação, é a vida eterna. É sobre isso que Jesus está falando. Ou seja, se eu quero ter esta salvação, se eu quero atingir esta vida eterna através, claro, do sacrifício de Cristo, como que eu vou fazer? Um princípio básico é abandonar tudo. É abrir mão de tudo. Ele não queria nem ao menos ser discípulo. Ele não perguntou para Cristo: como eu posso ser o seu discípulo? Ele perguntou isso. A pergunta dele foi bem direta: como eu posso obter a vida eterna? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? E ele colocou o assunto em termos claros. Lucas 9, 23 ao 25, diz um pouco sobre este tema, salvação. Diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem, olha como está relacionado com este mundo. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? O que adianta ganhar o mundo inteiro? E essas são palavras do próprio Jesus, do próprio Cristo. A expressão vida eterna, ao qual este jovem indaga Jesus Cristo, ela é encontrada mais de 50 vezes nas Escrituras. Sempre se refere à conversão, evangelismo, novo nascimento, ou seja, experiência completa de salvação. Então, quando você se deparar com este termo, vida eterna, nas Escrituras, sempre vai estar relacionado com esses temas: conversão, evangelismo, novo nascimento, que se resume tudo em salvação. Por exemplo, um texto que é a máxima de muitos, né? E realmente é uma máxima, porém interpretado com as Escrituras, como um todo. João 3,16 fala da vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então está assim se referindo à salvação das nossas almas. E algo interessante é que trabalhamos tanto. As pessoas da nossa igreja aqui, vocês, trabalham aí nos evangelismos, né? Seja no Jardim Planalto, seja aqui com as garotas de programa no centro da cidade. E vocês labutam, trabalham, se empenham justamente para quê? Para que as pessoas tenham esse interesse. Vocês estão ali anunciando o Evangelho para que as pessoas se acheguem a Cristo e tenham o interesse que este jovem teve. A maior parte da pregação do Evangelho é levar a pessoa ao ponto que sintam a real necessidade de salvação de suas almas. Esse é o maior objetivo de quando abrimos nossas bocas para falar do Evangelho. Esse jovem já se encontrava nesse estado antes de fazer a pergunta a Jesus. Afinal, essa pergunta não veio na hora. Ele já veio de encontro a Jesus pensando: eu vou tirar uma dúvida com ele. Eu vou perguntar a Cristo o que eu preciso fazer para atingir a vida eterna, para ter a vida eterna. Para os evangelistas atuais, como seria este jovem? Se este jovem entrasse na igreja, qual seria a atitude deste jovem e principalmente os evangelistas, os pregadores atuais, ao qual nós tanto conhecemos? Esse jovem seria um alvo perfeito. Esse jovem teria todos os requisitos para a mensagem evangelística. Todo o nosso objetivo de anunciar o Evangelho estava ali, escrito neste jovem. Seria então esse jovem um alvo perfeito.
já estava pronto para assinar o cartão de conversão, correto? E até mesmo ao batismo. Já seria um candidato ao batismo, não seria? Em muitas igrejas. Não daria um cartão para ele, assine aí, que você já está pronto. Como costume de muitas igrejas. Sentimentos vazios e também repentinos. É o que vemos aqui nesse texto. A semelhança desse jovem com as pessoas que você trouxe a sua memória, que se batizaram com você, no início dessa pregação, são bastante semelhantes. Nos requisitos de preparação para o Evangelho, são idênticos. As pessoas que você lembrou aí, resgatou no seu batismo, tinham ou não tinham, meus queridos, a mesma disposição deste jovem, de querer, de perguntar, de estar ali. Olha o que aconteceu com esse jovem, igualmente com as pessoas a qual você lembrou. O que aconteceu com esse jovem, meus queridos? O que o texto diz? Que ele foi embora sem ser um discípulo, sem ser aceito por Cristo. Ou seja, aquilo que ele veio desejando, a vida eterna, ele conseguiu? O texto não apresenta nenhum indício disso. Pelo contrário, ele saiu triste. Ele foi embora sem a salvação. A condição de obediência para essa pessoa era impossível devido às condições de seu coração. As condições do coração desse jovem tornou-se um empecilho, um obstáculo para que ele se tornasse um seguidor de Cristo. E Jesus conhecia muito essa condição, ele entendia o que estava, ele via tão claramente esta condição do coração deste jovem, como eu vos vejo aqui presentes. Era um obstáculo intransponível que Jesus apresentou para ele, para o jovem. Intransponível não para Cristo, entendam, mas para este jovem. Que tipo, meus queridos irmãos, você pode estar pensando, que tipo de evangelização é essa que Jesus apresentou aqui para este homem? Que tipo de palavras são essas que Jesus Cristo pronunciou para este homem? Hoje em dia, eu quero te perguntar algo. Jesus seria aprovado na matéria evangelismo, segundo essas palavras, segundo os costumes da nossa geração? Não. Uma mensagem baseada em obras foi o que ele apresentou. Sem apelo, sem encorajar a crer. O que diríamos hoje em dia para Jesus? Você não fisgou o peixe. Você pode se perguntar isso. Você pode levar o texto nesse sentido, como muitos levam, que Jesus apresentou uma salvação conforme as obras. Será? Será que é esse o significado do texto? A preocupação, meus queridos, dos evangelistas contemporâneos da nossa era, está preocupado, o objetivo deles são as decisões. O ir à frente, aceitando Jesus como seu Salvador pessoal. Ou só crer nos fatos relatados nos Evangelhos. Pronto, isso é suficiente. E o resultado está aí diante de nós. O resultado é esse, estarrecedor, ao qual se encontra a nossa igreja, a igreja atual, a igreja do Brasil, a igreja a nível mundial. Quem pode contar quantos estão iludidos, pensando ser salvos, mas que ouvirão claro: não vos conheço. Esse é o resultado deste evangelismo pragmático, em busca de resultados, em busca de números, em busca de cadeiras cheias. Porém, devemos olhar para esse texto e enxergar o que realmente é um Evangelho segundo Jesus Cristo. Buscar a explicação do porquê este jovem não foi aceito no meio dos discípulos.
O que aconteceu? O que sucedeu? O que passou? Seus ditos e palavras desses evangelistas atuais são fáceis e repentinos, totalmente proporcional ao número de pessoas que abandonam a Deus, abandonam e rejeitam a sua palavra. A rejeição. As pessoas que se batizaram, e você lembrou-se aí, você recordou delas. Esse número é tão proporcional quanto ao número de evangelho raso, ao número de pregações sem essência e sem fundamento bíblico que encontramos nos dias atuais. É tão proporcional quanto. Dizem aos incrédulos que é só convidar Jesus a entrar no seu coração. É só você convidar, aceitando como seu salvador pessoal, como eu disse, ou só crer nesses fatos. Permita que ele entre no seu coração. Você que está sofrendo, você que está triste, você que não encontra mais sentido para a sua vida. Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Meus queridos irmãos, existem pregações, hoje em dia, que me causam ânsias de vômito. Os púlpitos das igrejas evangélicas estão se tornando verdadeiros centros de adivinhações, de leitura do futuro. Só falta colocar uma bola de cristal em cima dos púlpitos. Martinho Lutero deve estar se revolvendo em seu túmulo. O que está acontecendo? Você vai passar por isso. As pessoas estão mais preocupadas em conhecer o futuro delas, o que vai acontecer, ou seja, adivinhação. Eu encaro isso como adivinhação e não outra coisa. Eu não vejo diferença em você ir para a igreja com essa intenção, querendo saber o que a pessoa ungidão vai te dizer sobre o seu futuro, do que você ir num centro onde a pessoa lê a sua mão, onde a pessoa lê cartas para você. A intenção é a mesma. A pessoa que adentra um local, um recinto, onde tem uma cartomante, onde tem todos esses atos, que são abominações diante de Deus, para a pessoa que vem para uma igreja evangélica, em busca dessas revelações futuras, é a mesma intenção, é o mesmo objetivo. As pessoas não estão mais preocupadas em ter um relacionamento com Deus, em conhecê-lo. As pessoas querem o fast food gospel. Vou lá, vou receber, tem uma palavra para mim. Tudo fruto de um evangelismo contemporâneo e raso. O que aconteceu com esse jovem rico, eu te pergunto? Ele pareceu começar tão bem. Ele pareceu como muitos que nós conhecemos. Sua motivação, a sua atitude estava correta. Recorreu à pessoa certa, ao próprio Cristo, e fez a pergunta certa. Ué, a salvação, a vida eterna. Ele fez a pergunta certa. Porém, ele foi embora sem a salvação. Por quê? Vamos buscar esse entendimento esta noite. O que é o Evangelho segundo Cristo, meu querido? Que talvez seja os seus primeiros contatos com esse Evangelho. Talvez a forma como apresentaram este Evangelho, e eu não te julgo, meu querido, porque a grande massa tem um entendimento totalmente distorcido do que é um Evangelho segundo Jesus Cristo. Apenas um
parênteses aqui que eu faço com os irmãos. Estou fazendo agora serviços onde eu tenho contato com muitas pessoas. E eu tenho encontrado bastante pessoas que professam uma fé em Cristo. Porém, você começa a conversar com uma pessoa e a teologia a qual ela crê está expressa em suas palavras, na maneira como ela se refere a Cristo, na maneira como ela se refere a Deus. Contando o seu testemunho até mesmo, eu não julgo essas pessoas. Pois elas estão se alimentando, elas falam daquilo que elas estão se alimentando e recebendo. Porém, qual o lado que pesa para cada um de nós e para todas essas pessoas? É que as Escrituras estão diante de nós. O relacionamento com Cristo é individual. Cada um de nós temos que buscar o Evangelho na sua essência, como ele é apresentado nas Escrituras. E não com base em terceiros. Estamos criando ídolos, meus irmãos. Estamos criando intercessores, intermediadores. Aí eu vou lá porque ele interpreta a Bíblia para mim e ele me entrega da maneira como eu gosto. Porém, se você encontra uma igreja a qual ela interpreta a Bíblia de uma maneira a qual você não gosta, o que acontece? Eu vou sair daqui e vou para outra igreja. Não, isso aí é muito pesado para mim. Não, isso aí, não quero. Verdadeiros consumidores gostam. Mas, repito, tudo devido a este evangelho superficial e raso. Vamos analisar aqui agora, meu querido irmão, a motivação deste jovem. Como eu disse que a motivação era correta. A motivação estava certa. Ele apresentou-se a Jesus à procura da vida eterna. É a motivação errada esta? Não é. Sabia o que queria, ele sabia o que queria. Sabia que não tinha esta vida eterna. Afinal, se fosse algo que ele já tinha, ele teria perguntado a Cristo? Não. Então ele foi lá para perguntar a Jesus. Ele sabia o que queria, sabia o que não tinha. Era possuidor de quase tudo, porque era rico, menos a vida eterna. Sua motivação era correta, então. Não existe nada errado em almejar a salvação. Afinal, todos nós almejamos isso. Certamente compreendeu que a vida espiritual, a sua vida espiritual, é mais importante do que tudo aquilo que ele tinha na sua vida terrena. Afinal, compreensão era o que não faltava. E as condições que o texto apresenta? Ele era jovem, como você pode ver no verso 20 e também no verso 22, onde as Escrituras falam que ele era um jovem. Ele era rico, como você pode ver também no verso 22. Este jovem era rico, tinha muitas posses. E existe um termo ao qual Lucas apresenta, que ele era um homem de posição. No grego, significa um governante. Lucas 18, verso 18. Ele pode projetar aqui atrás. Ele era um homem de posição. Do grego, archon, significa governante, frequentemente usado como título de um cargo público e específico. Sabendo que os governantes, naquela época, era o Estado de Roma, eram os governadores, os imperadores romanos, logo se refere a ele não como um romano, mas sim como um jovem que tinha uma posição. Aonde seria esse governo? Nas próprias sinagogas, ou seja, ele era um homem influente nas questões religiosas. Certo? Um homem importante, aí depende da tradução ou da versão da sua Bíblia, diz deposição. Eu tentei colocar aqui na Almeida, Revista Atualizada, a qual traz esse termo. Porque a NVI, a qual está aqui, ela busca trazer o sentido das palavras e não é tão fiel quanto está no original. Mas, porém, a nossa filha aqui não deu certo, deu algum problema, e está na NVI. Se você tiver a Almeida Revista Atualizada, você vai dar uma olhada e está ali desta maneira, de posição.
lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, este termo utilizado, ele traz essa ideia para este jovem, que ele era alguém de posição entre os judeus. Assim como era Nicodemos. Lembra? Nicodemos também era uma pessoa de posição. Isso parece indicar que era um líder religioso judeu, devoto, honesto, jovem, rico, proeminente, muito respeitado e influente. Por que eu digo isso? Porque Mateus, o escritor aqui deste evangelho, ele utiliza no verso 16 um termo que diz assim: e eis. Quando você encontrar esse termo, e eis, essa expressão é uma exclamação que indica admiração e surpresa. Indica que Mateus deve ter se surpreendido com a procura desse homem a Jesus. Ainda mais se tratando dessa possível governância ou posição religiosa que ele tinha. Se ele fosse um líder religioso e estivesse procurando a Jesus Cristo, logo seria de admiração. E Mateus está correto. Claro, as escrituras estão corretas. E eis que, vindo alguém, se referindo àquele homem. Um termo que traz essa surpresa, essa admiração. Ainda pedindo por vida eterna. Aqui temos um homem indubitavelmente perturbado. Toda a sua religião, tudo aquilo que ele seguia e tinha, a riqueza, não estavam satisfazendo. Havia uma inquietação em sua alma. Ele mesmo indicara a sua carência pessoal, vida eterna. O que ele estava precisando? Qual era o desejo deste homem? Sua vida religiosa não tinha suprido. As suas riquezas não tinham suprido. E ele vai até Jesus Cristo, pedindo por vida eterna. Ele estava, então, meus irmãos, procurando algo. Ele estava com uma carência, a qual todas essas coisas não estavam preenchendo. E algo, com certeza, lhe deixava inseguro. Senão ele não chegava a Cristo e perguntava isso. Algo estava incomodando o seu coração. Algo ainda estava incompleto dentro dele. Eis o motivo para a surpresa de Mateus, que era um discípulo. E eis que você, este homem vindo aqui até Jesus, mas ele não está lá com os fariseus? Por que ele está recorrendo a este que é odiado? Ele vem até Jesus e pergunta, querendo esta vida eterna. Olha como a motivação dele era correta. O que é a vida eterna? Você pode estar se perguntando. Já falamos que está relacionado com salvação, novo nascimento. Biblicamente, vida eterna não é apenas uma promessa de um lugar. Temos que deixar isso bem claro. Mas é também qualidade de vida. Característica das pessoas que vivem na eternidade. Quando falamos que não somos daqui, somos moradores de outro lugar. A nossa nacionalidade não é esta. Somos peregrinos. Então quer dizer o quê? Se eu sou peregrino e a minha origem é de outro lugar, as minhas características acompanham este lugar da qual eu sou. Se você fala com um sulista, ele tem o seu sotaque diferente daquele que vem do norte, daquele que vem do centro-oeste. As pessoas têm as características oriundas dos seus lugares de nascença e até mesmo de vivência. As pessoas que moram no céu, as pessoas que dizem ter vida eterna, como elas vivem? Quais são as características de uma pessoa que diz que não é daqui? Não seria estranho uma pessoa dizer que ela não vem daqui, que ela é do sul, porém ela fala como uma pessoa que vem do norte? Não seria estranho para você isso? Assim acontece com a vida eterna.
os moradores, aqueles que têm a posse de um lugar na eternidade, eles vivem com características de pessoas que vivem na eternidade. Não é apenas viver para sempre, é caminhar com Deus, é caminhar nas pegadas de Cristo, é ser trabalhado a conformidade de Cristo. Se isso acompanha a sua vida, sim, você é um morador do céu. Se é um novo nascimento, se o arrependimento dos pecados acompanham a sua vida, como cristão, você tem sim as características daquele lugar. João 17, verso 3, diz o que é vida eterna. Olha só. Esta é a vida eterna, que te conheçam. Ah, então é fácil, André. Então eu conheço Jesus, porque apresentaram aqui para mim. Tá bom. Eu vou falar para Isadora. Isadora, tem um amigo meu que mora em Biritiba, menino, o nome dele é João. Ele é assim, assim, assim. A Isadora sai aqui na esquina, alguém pergunta para ela: você conhece o João lá de Biritiba? Você vai falar que conhece? Conhece ou ouviu falar? É diferente. É diferente. Que tipo de conhecer João está se referindo aqui, meu irmão? A vida eterna é... Esta é a vida eterna, que te conheça, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a vida eterna. Será que tem a ver, está relacionado com a sua intimidade com Cristo, o seu relacionamento com Cristo? Como é que eu digo que conheço uma pessoa a qual eu não tenho contato, a qual eu nunca vi? Você não sabe as características dela, você não conhece o seu proceder, você não conhece a sua essência. Quem nos revela isso? O Espírito Santo de Deus, que é o que nos garante um lugar para poder. Ele nos transforma, Ele nos santifica à imagem de Cristo. Isso significa conhecer a este Cristo, a este Jesus. E não apenas ouvir falar, concordar com o que está escrito. E isso parece ser o que o jovem buscava. Aparentemente, ele percebia sua necessidade de andar com Deus e ter comunhão com Ele. Aparentemente. Não estava experimentando o amor de Deus, paz, alegria, porque algo incomodava ele. Algo o levou a este encontro. Ele sabia que não tinha vida espiritual. Que toda a sua religião, repito, que todas as suas riquezas não estavam lhe satisfazendo. E ele vai até Jesus. E ele vai até esse encontro, perguntar o que eu preciso fazer para obter a vida eterna. Ele estava no caminho certo. Todas as suas motivações eram corretas. Ele estava, aos nossos olhos, no caminho correto. Espiritualmente estava muito à frente dos fariseus. Por quê? Os fariseus tinham aquele senso de autojustiça, de que não precisavam de Cristo, e até mesmo Cristo era endemoniado. Olha a atitude deste jovem. Ele estava espiritualmente muito à frente dos fariseus, que viviam satisfeitos com seus próprios pensamentos. Sabia que não tinha vida eterna e desejava obtê-la. Ele não se sentia salvo. Ninguém pode incriminar os motivos que o levou até Jesus. Isso ninguém pode fazer. E a atitude dele foi correta? Qual a atitude deste jovem? Ele não era arrogante ou presunçoso. Primeira coisa. Precisava sentir profundamente suas carências. Há muitos que sabem que não têm a vida eterna, mas não sentem necessidade de obtê-las. Aonde que vem a presunção? Eu já estou lá. Eu sou salvo. É uma presunção da pessoa, ao qual todas essas características de quem vive e de quem é, de quem caminha com Deus, não o acompanham. A presunção está realmente aí. A pessoa que não sente a necessidade de obtê-la, falando que já está lá.
você que é crente, você sente a necessidade de morar no céu. Você sente isso. Você sente o desejo, você tem o desejo profundo de ser um morador celestial, um habitante celestial. A presunção, a arrogância, não era algo neste jovem. Ele foi correndo, e publicamente, correndo, ele foi até Jesus Cristo. André, mas isso não está no texto, não nesse, mas Marcos, capítulo 10, verso 17, ele dá alguns detalhes sobre essa passagem. Olha só, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, correu. Então a cena é ele correndo até Jesus. E diz mais, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A situação deste jovem era tão grave para ele, o sentimento do vazio, a carência espiritual dele era tão grande, que quando ele avistou o mestre, ele foi correndo até ele. Ele ajoelhou-se. Lembra dos 10 cegos e o que voltou? O que ele fez? Se prostrou nos pés de Deus. A atitude deste jovem foi a mesma. Ele ajoelhou-se e pediu a ele, e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E sabemos que os discípulos estavam presenciando isso. Sabemos que não era como Nicodemos, que veio à noite, no sigilo, perguntar a Jesus Cristo. Porque Nicodemos tinha medo. O medo dos outros religiosos. O medo de perder a sua posição. Este não. O jovem sai correndo, em plena luz do dia, e vai até Jesus Cristo. Uma atitude corajosa. Era necessária uma coragem tremenda da parte deste homem para fazer uma tal pergunta ainda. Levando em consideração que ele era um religioso e tinha uma posição importante, o que perguntar a Jesus? O que essa pergunta implica na sua posição religiosa e diante de todos? O que eu preciso fazer? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Como os outros religiosos iriam observar isso? Aqueles que diziam que Jesus Cristo estava endemoniado. Como eles iam enxergar? Um homem correndo, mas ele está aqui conosco. Ele é líder aqui conosco. Ele é tão fariseu quanto eu, mas está correndo até Jesus Cristo, recorrendo a ele, perguntando sobre vida eterna. Nós, que somos o povo monoteísta, que adoramos a só Yahvé, como isso iria soar para esses pares dele? Era uma atitude corajosa. Também era uma atitude humilde, porque como vimos aqui no texto de Marcos, ele se ajoelhou perante Jesus, numa posição de humildade, reconheceu sua posição e a sua necessidade. Sua religiosidade não preenchia o vazio. Seu clamor foi de uma necessidade urgente. A atitude dele estava errada. A motivação dele estava errada. O que pensar da sua afirmação? Guardo todas essas leis. Aparentemente vivia uma vida exemplar, pois o que conhecemos dos fariseus, eles cumpriam de certa maneira as leis. Jejuavam 2 vezes por semana, oravam, eram exteriormente observados pelas outras pessoas como pessoas de fé. Ou não? Os fariseus, eles se preocupavam com o exterior, o que iria aparecer para as outras pessoas. Por isso ele diz que guardo todas essas leis. E ele aparentemente vivia de uma vida exemplar no tocante ao exterior. Ele se conformava com os princípios da sua religião. Porém, era suficiente? Ele sentia um vazio. Algo lhe faltava. Estava sedento. Certamente esse jovem em tal carência espiritual, se ouvisse qualquer convite de outra
conhecimento de alegria, paz, amor e vida eterna, ele prontamente viria à frente. Por isso que eu disse aqui no início, se ele adentrasse em muitas igrejas hoje em dia, e lhe desse um cartão para preencher, ou fizesse um apelo para este jovem, oferecendo paz, alegria, amor, a aceitação, qual seria a atitude dele? Prontamente ele viria. Assim como ele correu até Cristo, assim como ele se ajoelhou, até mesmo choraria como muitos choram. Que oportunidade! Um evangelista contemporâneo olhando essa cena, nunca desperdiçaria uma oportunidade como essa. Um jovem rico, proeminente, certamente os pregadores pensariam, imagine esse homem convertido, escrevendo livros e sendo influente na obra de Deus, investindo. Vemos que a atitude, tanto quanto a sua motivação, era correta. E também correto era a pessoa a quem ele veio, a fonte a quem ele veio recorrer era correta também. A fonte era certa. Foi até a fonte de vida eterna, que era o próprio Cristo. O jovem rico estava procurando a fonte certa. Não estava procurando em meios ou lugares. Ele estava diante do próprio Cristo. 1 João, capítulo 5, verso 11 e 12, diz que Jesus é a própria vida eterna. Olha só o que diz o texto. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. Olha aqui o que ele queria. A vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Mais um. Quem tem um filho, olha o que quer conhecer. Olha como já passa para uma esfera mais íntima. Quem tem um filho? Se eu perguntasse, voltando para o exemplo, se perguntasse, Isadora, você conhece o João de Biritiba? Ela poderia até falar, não conheço porque o André falou. Mas você tem ele? Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. É propriedade, é posse. Quem tem, tem, meu irmão. Quem não tem, não tem. Quem tem relacionamento com o mestre, quem o conhece verdadeiramente, como que ele anda? Quais são as suas características? Por que isso é importante para nós? Saber que este jovem foi a fonte certa, porque Satanás é o mestre em enganar. E é o que ele tem feito hoje em dia, oferecendo uma falsa segurança de salvação, oferecendo meios satisfatórios e lugares extravagantes para aprisionar. Faz as pessoas gastarem suas vidas em lugares errados, pensando que estão salvos. É muito triste, meu irmão. É muito triste ouvir de um cristão falar que a motivação dele estar em certa igreja é por causa do tipo de louvor que tem lá. É muito triste isso. Eu gosto de louvar, eu gosto... Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, o que você precisa não é do louvor apresentado, extravagante nas igrejas. O que você precisa é conhecer o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. O único caminho. O que você precisa é voltar os seus olhos para as Escrituras, conhecer e buscar e frequentar uma igreja bíblica, uma igreja fiel às Escrituras. Por mais que ela seja feia, por mais que o reboco esteja caindo na parede, por mais que o chão seja de terra, por mais que o pregador não seja do seu agrado, mas o importante é se a palavra, está naquele lugar. Satanás está oferecendo riquezas, grandes templos, grandes louvores. E eu não vos falo porque a nossa igreja aqui é simples. Eu não vos falo por causa disso, meus irmãos, porque eu seria suspeito para falar. Mas eu falo, meus irmãos, que você tem que buscar a Cristo, conhecer, ter esse Filho. Essa é a vida eterna. Porém, as pessoas estão trocando isso por meios, resultados, aquilo que é belo, aquilo que agrada os meus olhos, aquilo que agrada os meus ouvidos. Aquele pregador, ele
grita muito. Antes seja ele gritando e falando da verdade, fiel às Escrituras, do que aquela palavra doce, aquela palavra baixinha, que soa como um violino, como um piano, porém palavras mentirosas, palavras enganadoras, palavras que te enganam, que mentem para você e não te aproximam de Cristo. Satanás é um mestre em enganar. Esse jovem diz: bom mestre. Sem dúvidas já ouvia falar de Jesus. Sem dúvidas. E ao usar esse título, reconheceu Jesus como mestre da verdade divina. Ele usou o termo bom, ele não falou só mestre, ele falou bom mestre. O termo bom aqui é o agathos, no grego, que significa bom em natureza e essência. Ele vai até a fonte certa, a fonte de natureza, a fonte de essência, porque cria na bondade de Cristo, essencial. O que não significa que cria que Jesus era Deus. Crer na bondade, crer que Ele era aquilo, não significa que ele cria que Jesus era o próprio Deus. Nos parece que foi cativado pelos ensinos de Jesus, pelo que ouviu falar e pelo seu poder, a manifestação do seu poder através dos milagres. Ele desejava receber a resposta sobre a vida eterna, pois cria que Jesus tinha essa informação. Era diferente da situação de Pedro. A diferença do pronunciar a fé de Pedro é totalmente diferente desse bom mestre. Mateus 16, versos 16 e 17. Pedro sim reconhecia Jesus como o verdadeiro Filho de Deus, como genuíno, como o próprio Deus. Sim, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. O fato dele ter anunciado o bom mestre, o jovem rico, não significa que o entendimento de Jesus Cristo, ao qual ele tinha, era sobre o Messias, sobre o ungido de Deus. A resposta de Jesus no verso 17 derruba qualquer ideia de meritocracia e ao mesmo tempo incitando esse jovem a olhar para dentro de si e verificar o que é bom. Olha o que ele disse no verso 17, ele disse: por que tu me chamas de bom? Não há nenhum bom senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. A resposta de Jesus derruba qualquer meritocracia, qualquer obras, porque só bom existe um, e este é o Pai. Aonde ele recorre? À fonte, a Jesus Cristo, e ele recorria à pessoa certa. Mesmo não reconhecendo que Jesus era o Messias, ou o Deus encarnado, uma coisa é certa: ele veio à pessoa e à fonte da vida. Atos 4, verso 12, diz que não existe salvação em nenhum outro, a não ser nesse, a qual o jovem estava diante, prostrado, de joelhos. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos, apenas Jesus Cristo. Então, a motivação dele era correta, a atitude dele era correta, e ele foi até a pessoa correta, certa, a fonte de vida eterna, e fez a pergunta: que farei eu de bom? Que farei eu de bom? Muitos dizem que a pergunta foi um erro. Argumento que salvação estava voltada para a salvação pelas obras. A ideia dele, talvez seja. É verdade que fora criado em uma religião totalmente pragmática, voltada para este pensamento. Apesar de toda herança religiosa, a pergunta foi até boa: o que eu posso fazer para herdar? Não foi uma cilada para levar Jesus Cristo a aprovar as obras, as autojustificações
justiça dos fariseus. Trata-se de uma pergunta simples e honesta para alguém que estava sedento, precisando retirar esse vazio do seu interior. Existe algo a fazer sim, por isso que a pergunta estava correta. Afinal, existe uma coisa que devemos fazer para herdar a vida eterna. Temos de crer. Isso é necessário. Você tem que crer. Crer para ser salvo. A pergunta desse homem é encontrada em outras passagens, inclusive. Atos capítulo 16, verso 30 e verso 31. O carcereiro, a qual Paulo e Silas estavam adorando, e as grades caíram. Então levou-os para fora e perguntou aos senhores, o carcereiro, que devo fazer para ser salvo? A mesma pergunta que o jovem rico faz a Jesus. E eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Existe algo então a ser feito? Crer. Não estou falando que a fé vem do homem, me entenda, meu irmão. Eu estou falando a reação do homem. O que é necessário ao homem em resposta a essa fé? Crer. O que era necessário para ele? Crer. A resposta de Jesus parece então absurda. Porque ele fala, guarda os mandamentos. Aonde Paulo e Silas diz, creia, Jesus diz, guarda os mandamentos. Não parece estranho para você? Não parece que está faltando algo? Jesus nada diz sobre si mesmo. Ele não fala que ele é o Messias. Ele não se apresenta por ele. Ou sobre os fatos do Evangelho. Sua morte, a ressurreição. Ele não fala nada sobre isso. Não convidou o homem a crer. Ele não emitiu essa ordem, creia. Pelo contrário, Jesus erigiu tal barreira que fez com que o homem parasse. Em termos literais, a resposta estava certa. Se alguém quisesse guardar a lei a vida inteira, sem transgredi-la, seria perfeito, sem pecado. Mas ninguém é assim, sabemos. Somente Jesus. Sugerir que a lei é um meio de salvação obscurece a fé. Por que em termos literais a resposta estava correta? Porque alguém que crê verdadeiramente é capacitado em Cristo Jesus a obedecer e guardar os mandamentos. Em termos literais, ou seja, na prática, o resultado de uma fé genuína é a obediência e guardar a lei. Sim. Mas a resposta de Jesus Cristo, ela tem uma intenção mais profunda. Ela tem um objetivo de levantar e erigir ali uma barreira essa que já se encontrava no coração deste jovem. Por que Jesus falou dessa forma com o rapaz? Você pode estar se perguntando. Se o jovem tinha a motivação certa, a atitude certa, ele estava buscando na fonte correta, por que Jesus não o encaminhou para a vida eterna? Porque Jesus realmente, você está precisando, venha, você será aceito. Por que isso não acontece então, meus amados? Por que Jesus não o acolhe? Por que Jesus não o recebe? E dá uma resposta um tanto estranha para nós. Guarda os mandamentos. Vamos começar agora a entender. Este jovem estava tomado pelo orgulho. Apesar de tudo que o jovem tinha feito, tudo que ele apresentou até agora estar a seu favor, lhe faltava algo. Jesus sabia o que faltava a esse jovem: o senso da sua própria pecaminosidade. Ele não tinha ciência de quão depravado e caído ele era. Seu desejo de ser salvo era uma busca para preencher seu vazio, sua ansiedade, sua frustração. Bons desejos, todavia, não constituem, preste atenção, bons desejos, todavia, não constituem motivo completo para alguém que se renda a Cristo. Não constitui. O que falta no evangelismo contemporâneo, sabe o que falta, meus amados?
Esse evangelho é deficiente pelo fato de oferecer felicidade, alegria e satisfação, ao invés de confrontar as pessoas com a realidade dos seus pecados. E era exatamente isso que acontecia aqui com este jovem. Ele precisava satisfazer os seus desejos, a sua ansiedade, a sua religião não estava mais sendo suficiente para ele, muito menos suas riquezas, seus bens. Eles encaram, esse evangelho contemporâneo encara Jesus Cristo como um comprimido analgésico para as carências emocionais. Aos crentes de hoje, apenas é ensinado para vasculhar suas necessidades afetivas e psicológicas, ou seja, suas carências. Você leva uma criança para a escolinha na igreja, a maioria ensina, olha, Jesus traz alegria. Eu não estou falando que isso está errado, meu irmão. Eu estou falando a ausência. Eles estão tratando a doença pelas suas extremidades, por aquilo que está na ponta e não está indo na raiz de todos os problemas. As musiquinhas que tocam, Jesus é minha alegria, Jesus é meu amor, e vai incutindo isso na mente da pessoa, e a pessoa cria uma imagem de Jesus Cristo, como se Jesus Cristo fosse o analgésico para suas carências, para suas tristezas, e oferecem Jesus como comprimido. É fácil conseguir conversões em massa dessa forma, mas saiba que isso não é evangelho genuíno. Isso não é evangelho genuíno. Jesus tem um plano maravilhoso, Jesus te ama. Você está apresentando Jesus como o quê? A pessoa que foi largada pelo pai, foi abusado pelo pai, pelo tio, quem seja. A mãe só pancada na criança a vida inteira. Ela não se sente amada. Aí você apresenta um Jesus que vai amá-la. Quais são as chances dessa pessoa? Eu quero esse amor. Porém, isso significa que ela não é pecadora? Isso significa que não tem pecado na vida dela? Oferecer apenas soluções momentâneas não é evangelho genuíno. Não é. O Senhor não ofereceu qualquer alívio para as necessidades sentidas por este jovem. Ele não aliviou nada. Apesar de ele estar buscando, o texto diz que ele saiu correndo, ele se ajoelhou, porque ele precisava de algo. Jesus, não! Ele não ofereceu qualquer alívio para essas necessidades. Em vez disso, a resposta confrontou o rapaz com o fato de que ele era perante Deus uma ofensa viva. Ele era uma ofensa viva. Era fundamental que ele percebesse a sua pecaminosidade. Mas não, o que ele disse? Tudo isso eu tenho feito. O reconhecimento do pecado é um elemento necessário para que se compreenda a verdade da salvação. Por isso aqui, meus irmãos, na nossa igreja, um assunto tratado com todas as pessoas que queiram vir até essa igreja, ser membro. O primeiro assunto que elas têm que entender são 5 pontos do calvinismo. Um deles é coluna, que é a depravação total do homem. A pessoa entendendo a depravação total do homem, ela passa a entender o significado verdadeiro da cruz. Porque enquanto a pessoa se sentir o bom, o santo, que cumpre todos os preceitos e leis, que a fé vem do homem, ele está rebaixando a Cristo e não entendeu a pecaminosidade que tem dentro dele. Não entendeu? É extremamente necessário entender esses pontos. Extremamente necessário. A salvação para aqueles que
odeiam a seu pecado e desejam dar as costas para as coisas desta vida. A salvação é para esses. E não para aqueles que querem uma massagenzinha, que se sentem tão bons quanto Cristo, que entram numa presunção, e se perguntar se ela tem pecado na vida dela, é capaz dela falar que não tem. Não se pode vir a Cristo pedindo salvação tão somente com base em carências psicológicas, ansiedade, falta de paz, sensação de desespero, falta de alegria ou desejo de ser feliz. Por que você vai para a igreja? Porque eu quero ser feliz. Porque eu quero morar no céu. Porque eu não me sinto amado em casa e lá os irmãos me amam. Que evangelho é esse que te apresentaram? A salvação é para aqueles que odeiam o pecado. Repito, odeiam o pecado. Não querem participar. Têm aversão a pecado. E desejam dar as costas para essa vida pecaminosa. Como isso é possível? Entendendo a sua pecaminosidade. E para as pessoas que compreendem, que têm vivido em rebeldia contra esse Deus que é santo, e para aqueles que querem dar meia volta e viver para a glória de Deus, a salvação não é um mero fenômeno psicológico. Jesus Cristo não é psicólogo de ninguém, que fica tratando as suas feridinhas e apenas isso te faz um merecedor do céu. Evangelho é aquele que penetra na nossa alma, que mexe nas nossas feridas, que suscita todos os nossos erros e coloca diante de nós quem nós somos e o quão destituídos dessa glória nós estamos. Isso é Evangelho, é aquele que te coloca diante de Deus, e a santidade dele é tão grande, que você se sente menosprezado e um lixo. E diante dessa condição você fala: Deus, tem misericórdia de mim. Deus, me tira dessa condição. O apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, dizia isto: quem me libertará deste corpo? Quem me libertará? Que tipo de evangelho ele pregava? Aquele que Jesus é o seu namorado, aquele que Jesus Cristo é seu maridinho, aquele que Jesus Cristo veio para te deixar felizinho, como se fosse um ursinho de pelúcia que você dá para uma criança. Jesus Cristo nunca foi e nunca será isso, e a palavra de Deus me permite, porque este jovem veio com esses mesmos desejos, como esse mar de pessoas que estão aí fora, dentro das igrejas, naquele emocionalismo, e até dança, e até vai para lá e para cá. Olha só que louvor lindo! Isso não é Evangelho! Isso não é Evangelho! Se o teu pastor não te confronta, se o teu pastor não apresenta para você quem você é, à luz da palavra, é um falso profeta. É um falso profeta. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, me constrange. Te constrange? Como você lê a palavra? Você consegue de Gênesis a Apocalipse sem derramar uma lágrima? Você consegue, meu irmão? Eu temo pela sua alma. Se você consegue tal proeza. Davi escreve Salmo 51 falando que em pecado eu fui gerado. Olhe para mim, Senhor. E é justamente por essa condição que Cristo veio a este mundo, para nos libertar do pecado, e não para ser bibelô
chaveiro e o que for. Não é. Sim, não, eu me indigno. Qual é o cão que não protege o seu dono? Qual é o cão que não late ao ver o seu dono sendo afligido, pisoteado? Qual é o cão? A resposta de Jesus tirou a atenção sobre as necessidades do jovem, levando-a de volta para Deus. Bom só existe um. Ele tira o foco dizendo isso, Jesus. Que o jovem ele vem totalmente voltado para os seus desejos. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Olha o verso 16. Para ter vida eterna. A resposta de Jesus não é estranha. É totalmente cabível. Bom é apenas um. Ele desvia totalmente o foco. Ele desvia. Então Jesus fez defrontar-se com um padrão divino. Não porque guardar a lei o faria merecedor da vida eterna, mas para que ele pudesse perceber o quão estava longe. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. Jesus falou no verso 17. Todavia o rapaz ignorou e rejeitou a colocação. Ele não tinha qualquer desejo de confessar o seu próprio pecado. Ele responde, quais? Como se ele fosse capaz de cumprir com todos sem Cristo. Estão começando a perceber onde está a audácia deste jovem, o orgulho deste jovem? Quais? A salvação focalizada no homem e não em Deus. Na evangelização temos de tornar o pecado, tomar o pecado que está em nós e medi-los à luz da perfeita lei de Deus, a fim de que ele possa ver a sua deficiência. Sabe para que servem as leis? O Antigo Testamento, os mandamentos do Senhor, a maior finalidade da lei, sim, apontava para Cristo, porque cumpriu todas elas. Mas e para nós? As leis servem também, meus queridos, como uma régua, como um parâmetro, para pegar a pecaminosidade que está dentro de você e revelar diante da sua face. Você cumpre isso? Você cumpre isso? Você cumpre isso? E assim você passa a ter ciência e conhecimento de quão pecador você é. E quem pode te ajudar quanto a isso? Aquele que cumpriu ela perfeitamente. Aquele que obedeceu em cada detalhe. Mas não. Em vez de se sentir confrontado, o jovem fala, quais? Quais? Um evangelho, meu querido, que não trata tão somente da necessidade humana, dos sentimentos humanos, dos problemas humanos, carece do verdadeiro equilíbrio. Eu não estou querendo dizer que Jesus Cristo, não trata dessas áreas, do amor, da alegria. Eu não estou descartando isso. Mas eu estou falando que está faltando o equilíbrio, está faltando essência nesse evangelho. É isso que falta. A resposta do início da pregação, a qual perguntei, por que será que as pessoas que se batizaram com você se desviaram? Por que será? A resposta está aqui. Essa é a razão porque as igrejas que estão cheias de pessoas cujas vidas continuam essencialmente inalteradas depois de uma suposta conversão. A maioria dessas pessoas estão certas, e não tenho eu medo de falar isso, não foram regeneradas, não nasceram de novo e estão tristemente sendo mal orientadas e enganadas por falsos mestres. Eu repito, meu irmão, procure uma igreja bíblica.
Não olhe para as outras coisas, se o bebedouro é da cor que você quer, se a cantina vende um lanche que você gosta, se o louvor canta ou toca as músicas que você ama. Não olhe para isso, meu querido. Você é um alvo fácil para Satanás. Olhe se a igreja é bíblica, isso basta. E uma pergunta que eu vou te fazer para você saber se a sua motivação realmente está em Cristo. Vamos supor um quadro aqui. Vamos imaginar um quadro na sua igreja. Você que não é da nossa igreja. Pega um irmãozinho que fala mais errado na sua igreja. Que tem menos vocabulário. Pega ele. Esquece seu pastor. Seu pastor foi embora. Aquele é seu novo pastor. O louvor não tem mais louvor. É a capela. Assim como nós fazemos aqui. Você permaneceria nessa igreja? Ah, e um detalhe, esse irmãozinho que não tem vocábulo, que não é instruído, é fiel às Escrituras. Você permaneceria lá? Se você já tem a resposta. Se você tem a questão, cuidado. Cuidado. Essa é a resposta. Porque muitos foram embora. Querem ter seus desejos saciados, suas necessidades supridas. Isso não é evangelho. O padrão das Escrituras confirma a importância de cada pessoa compreender sua própria pecaminosidade. Se você pegar o livro de Romanos, Paulo dedica 3 capítulos inteiros, os 3 primeiros. Ele abre a sua carta falando do que, meus irmãos? Você que já leu Romanos. Você que já leu Romanos. O que ele fala nos 3 primeiros capítulos? A glória de Deus, seus atributos invisíveis, são manifestos na natureza, na obra da criação. Porém o homem criou ídolos. Capítulo 1 ele fala isso. Por que ele criou ídolos? Pecaminosidade. Paulo, nas Escrituras, este é o padrão. Primeiro trata do pecado. Confronta o pecador, exorta o pecador. A lei sempre precede a graça, vem antes. Ela nos instrui o que nos leva a Cristo. Sem a lei, o efeito que Deus designou que tenha sobre nós, a graça, não tem sentido. Tem sentido? Você ler só o Novo Testamento sem o Antigo Testamento? Você que não gosta do Antigo Testamento, cuidado. A lei precede a graça. A lei traz sentido para toda a Bíblia. E sem uma compreensão da realidade e da gravidade do pecado, não pode haver redenção. Gálatas 3:24, a lei aponta para Cristo, que a cumpriu perfeitamente. Assim, a lei foi o nosso tutor, foi quem nos instruiu até Cristo. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, apóstolo Paulo? Eu só posso compreender a Cristo se eu entendo a lei. E o que a lei tem de efeito na minha vida? A não ser suscitar o pecado. Para que fôssemos justificados pela fé. Aí sim, porém as pessoas no Evangelho contemporâneo, apaga tudo esse início aqui, ó, para que fôssemos justificados pela fé. Certo? Salvo, batiza, mais ou menos. É preciso que reajustemos a nossa apresentação do Evangelho. Não podemos negar o fato de que Deus odeia o pecado e castiga sim os pecadores com tormento eterno. Como podemos iniciar uma apresentação do Evangelho dizendo às pessoas que estão no caminho do inferno que Deus tem um plano maravilhoso para suas vidas? Como é que você vai apresentar um Evangelho desse? Uma pessoa que está caminhando a passos largos para o inferno, aí você vem na frente dela e fala: Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. O inferno? Esse é o plano maravilhoso? Cuidado com o seu evangelismo. Se a pessoa está caminhando para o inferno, ela precisa de arrependimento. Ela precisa conhecer o seu pecado, à luz do quê? Da palavra de Deus e principalmente das leis. Principalmente. Esquecem o que diz o salmista, Salmo 7, verso 11. Deus é um juiz justo,
Um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Cada dia, todos os dias, Ele manifesta o seu furor diante de uma sociedade, de um mundo tão corrompido. O jovem rico perguntou a Jesus quais os mandamentos que ele deveria guardar. É muita audácia. O Senhor lhe respondeu apresentando-lhe a segunda metade dos 10 mandamentos. Só a segunda metade. Não temos como descobrir por que ele escolheu só a segunda metade. Enfatizar esses mandamentos particularmente. Porém, o importante é notarmos que Jesus pregou a lei para ele. Por que ele apresentou a lei? Por que ele falou dos mandamentos? Só da segunda metade. Não devemos pregar a graça, meu irmão. Aprenda com Jesus. Não devemos pregar a graça às pessoas que não compreendem as implicações da lei de Deus. Não adianta você falar da parte boa do Evangelho sem falar dessa parte que nos exorta, que nos derruba, que é chata, que é incômoda, que é indigesta. Não tem como. Não há sentido em se expor a graça a alguém que não conheça a exigência, porque isso é exigência divina, de que sejamos justos. A misericórdia não pode ser compreendida sem a compreensão correspondente da culpa pessoal. Se eu não tenho culpa, então eu não sou miserável. Não preciso de misericórdia. Será que o jovem rico precisava de misericórdia? No entendimento dele? Quais? Jesus dá uma lista de leis. Ele fala, quais? Lança aí que eu faço. Pode mandar. Manda aí que eu cumpro todas elas. Afinal, ele afirmou isso, né? Tenho cumprido todas elas desde a minha infância. Amar o próximo como a si mesmo desde a infância. Você acha que contém verdade nisso? Conhecendo a raça humana, contém verdade nisso? Você está entendendo o orgulho do jovem rico? Ele não confessou a sua culpa. Isso indica a visão que ele tinha da lei, no verso 20. Disse o jovem, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. O que me falta ainda? O que me falta ainda? Ele achava o top das galáxias. Cumpridor da lei. Se tem uns hoje em dia aí que fala, quando eu olho para a justiça de Deus, é isso, né? Eu me sinto tão justo quanto. Olha aí, ó. Está aqui, ó. Está aqui, irmãos. Quais faltam para mim cumprir? A minha justiça é tão grande que eu sou quase como Deus. Está aqui. Jovem rico. Está cheio por aí. Cheio. Aí eu te pergunto, sabe qual é o evangelho que ele prega? Sabe qual é o evangelho que ele prega? Do ursinho de pelúcia, do amorzinho, do namorado. Coincidência isso? Será? Qual palavra já nos apresenta? A ênfase do ensino de Jesus tinha sido em definir toda a lei. De tal maneira que ninguém, nem mesmo aqueles que se apegam rigidamente às suas exigências externas, pudesse considerar os mandamentos e sentir-se justificado. Romanos 3,20 traz o sentido da lei. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Não é você cumprindo ela mecanicamente que você é considerado justo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ela serve para nos fazer conscientes do pecado. Porque quem nos justifica é Cristo. Cristo Jesus. É Ele que nos torna justos. O homem não podia fugir das exigências do padrão divino. O mandamento para amar o próximo como a si mesmo tem uma aplicação interna e inescapável. De forma alguma ele poderia dizer com honestidade, presta atenção, irmão, com honestidade que sempre cumprir a lei. Fala um na Bíblia. Davi cumpriu toda a lei? Fala um! Paulo! Pedro! Fala um. O único que cumpriu todas as exigências
cabeças da lei foi Jesus Cristo. Ele estava aqui falando. Todas elas. Cadê? Todas elas. Olha lá. No verso 20. Tudo isso o quê? Tudo isso, olha o que Jesus falou. Tu não assassinarás, não cometerás adultério, não roubarás, não dirás falso testemunho. Honrarás a teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele encerra com chave de ouro. Fechou o cerco. Em todos os dias da vida dele, ele está falando. Em todos os dias da vida dele, ele amou o próximo como a ele mesmo. Orgulho. Os fariseus estavam acostumados a praticarem a lei exteriormente, estando alerta, mas não significa que seus corações eram transformados, entendidos. O jovem não havia compreendido o significado do ensino de Jesus. Corajosamente, diante de uma multidão, não se esqueçam disso, ele declarou que havia guardado a lei desde quando é jovem, desde quando era novo. Ele deve ter sentido que a multidão iria afirmar que de fato ele era justo, porque até onde podiam ver, ele o era. Externamente ele havia guardado a lei. Por quê? Ele praticava a sua religião como fariseu. Isso confirma a verdade que ele queria algo para preencher o vazio do seu coração. Porque mesmo fazendo tudo isso, ele ainda não se sentia salvo. Como é que eu posso ter a salvação? Mesmo diante de tudo isso que ele está afirmando, tinha um vazio no seu peito. Tinha uma necessidade. A religião da autojustiça, meus irmãos, é enganadora. Esse homem realmente acreditava que era justo, que obedecia à lei, pensava que havia guardado os mandamentos e não era capaz de perceber que estava longe disso. Não havia como esse homem pudesse ser salvo enquanto se mantivesse, agarrado à sua autojustiça. Era impossível. A salvação vem mediante a fé em Cristo, a justiça de Cristo, a obediência de Cristo gerada em nós. É Ele, se trata dele, como cantamos aqui. Não é o que eu posso fazer, não é o que as minhas mãos, não é isso. A não ser que a pessoa tenha vergonha do seu pecado, reconheça que é inútil com as suas obras, como diz o profeta Isaías, são pratos de imundícia. Tudo que eu faço. E neste ponto, Marcos 10, 21 diz que Jesus, ao olhar, Marcos traz esse detalhe, Jesus o amou. Esta frase pinta um quadro tocante diante de nós. Esse jovem era sincero, a sua busca espiritual era genuína, ele realmente era uma pessoa religiosa. Ou seja, ele se empenhava em tudo que ele fazia. Ele era uma pessoa realmente que tinha um esmero naquilo que ele se propunha a fazer religiosamente. Jesus o amou, diz Marcos. Não era o seu desejo que alguém perecesse, mas que todos chegassem ao arrependimento. Falamos domingo aqui, encher a talha com água até transbordar, até em cima. Você ter zelo pela obra de Deus, em si, ela não é abominável. Você querer agradar a Deus, isso não é abominável. Mas o que realmente Deus necessita quando o assunto é salvação, é do verdadeiro arrependimento. 2 Pedro 3,9 diz isso. Todavia, isso era exatamente o que aquele homem não faria. É o que ele não tinha arrependimento. O Senhor Jesus não aceita os pecadores sob as condições que eles mesmos impõem. Embora amasse aquele jovem, Jesus não concedeu a vida eterna a ele, conforme ele pediu, conforme ele queria. Olha só, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Pedro falando sobre a volta de Cristo. Como julgam alguns, pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. A paciência de Deus, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por isso que ele olhou para aquele jovem, o amou, mas não significa que o salvou. Não significa.
que o arrependimento, porque ele estava preso nos seus sentimentos de autojustiça, de ser contemplado com os benefícios de Cristo. Somente isso não é necessário. Ele não quis submeter-se a Cristo. Finalmente Jesus o submeteu ao último teste, no verso 21. Isso desafiava a afirmação daquele jovem que guardava a lei. Na verdade, o que Jesus lhe disse foi o seguinte: vocês dizem que ama o seu próximo como a si mesmo, certo? Então dê tudo o que tem. Se você realmente ama as pessoas como a si mesmo, não terá dificuldade em fazê-lo. Jesus vai na ferida. Pega ele na mentira. O Senhor tocou num ponto fraco da existência desse homem. Sabendo onde que estava o coração dele, o Senhor disse: a não ser que eu seja a autoridade máxima da sua vida, não haverá salvação para você. Ao colocar-se em disputa com as riquezas daquele homem e exigir que ele fizesse uma escolha, o Senhor revelou o verdadeiro estado do coração daquele jovem. Será que temos literalmente que dar tudo o que possuímos para que nos tornemos cristãos? Você pode estar se perguntando. Não, não é isso. Mas devemos estar prontos a abandonar tudo. Tudo nos temos. Mostrando que não nos apegamos a coisa alguma que queira preceder, que venha antes do nosso Senhor. Buscar primeiramente o reino de Deus. Em tudo, glorificar, quer comamos, quer bebamos, glorifiquemos o nome de Deus. Em tudo que nós vamos fazer, temos que colocar Cristo. Abrir mão de qualquer coisa, de agradar qualquer um, para que Cristo realmente apareça em nossas vidas, em nossas atitudes. Esse jovem estava disposto a fazer isso. Ele não estava. Será que não somos como esse jovem? Será que você não é? O Senhor fez um ataque frontal ao ponto fraco. O pecado da ganância, da indulgência e do materialismo. O jovem não se importa com os pobres. Ele amava as suas propriedades. E o Senhor desafiou essa situação. E mesmo quando Jesus fala, amar o teu próximo como a ti mesmo, ele responde que tem feito isso desde a minha juventude. Contraste. A reação desse homem como a de Zaqueu, por exemplo. Você que já leu os evangelhos. Zaqueu sentiu profunda tristeza pelo seu pecado. Estava disposto a fazer qualquer coisa, inclusive livrar-se de toda a sua riqueza para ir a Jesus Cristo, no termos que Jesus determinar. Ou seja, o que Jesus falasse, Zaqueu ia fazer. Zaqueu colocou a Cristo primeiramente. Ia devolver tudo aquilo que ele roubou. E ainda com juros e correção. Meus irmãos, servir a Cristo é muito mais do que querer que as minhas necessidades sejam satisfeitas. O jovem rico também viera buscar a vida eterna, mas foi embora sem alcançar. Esta é uma história trágica e dolorosa. Difícil de ver. Esse jovem pensava que era rico, mas afastou-se de Jesus com absolutamente nada. É o que diz Provérbios 13, verso 7. Ser rico e não ter nada. Alguns fingem que são ricos e não têm nada. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Pense nesse provérbio. O que ele significa para você? A salvação pela graça mediante a fé, meu irmão. A fé em Jesus Cristo, como diz Efésios 2,8. Este é um ensino constante e inequívoco das Escrituras. Mas as pessoas que têm fé genuína não se recusam a reconhecer a sua pecaminosidade pessoal. Quem tem fé genuína se coloca no pó. Sabe que é pecador e sabe que precisa de arrependimento constante em sua vida. Ela se sente que ofende a santidade de Deus e não rejeita o senhorio de Cristo. Porque se Cristo exigir alguma coisa desta pessoa, ela está pronta para fazer. Essa é a fé genuína. Isso é o que faltava neste jovem. Não se apegam às coisas deste mundo. A fé verdadeira não tem falta
de nenhum desses atributos. A fé salvadora é um compromisso de abandonar o pecado e seguir a Cristo, custe o que custar. Jesus não salva quem deseja vir a Ele sobre condições humanas. Uma mensagem que ofereça mero alívio psicológico, mas que não exige abandono de pecado e aceitação do senhorio de Jesus Cristo, é um evangelho falso e que não salva. Para vir a Jesus, a pessoa precisa dizer sim a Ele. Isso significa que Jesus tem prioridade máxima na sua vida e torna-se o Senhor supremo de tudo aquilo quanto Ele põe a mão para fazer, de tudo aquilo que Ele faz. Se aprendemos alguma coisa nesta narrativa sobre o jovem rico, é que, apesar da salvação ser um ato abençoador, um dom de Deus, Cristo não a dará a quem estiver com as mãos cheias de outras coisas. Eu vou repetir. Apesar da salvação ser um dom de Deus, que é mediante esta graça, Cristo não a dará a quem estiver com as mãos cheias de outras coisas. E talvez seja as suas exigências, talvez seja as suas querências, as prioridades materiais da sua vida. Quem não está disposto a abandonar o pecado, principalmente possessões, religião falsa ou egoísmo, descobrirá que não pode voltar-se a Cristo pela fé. E se vocês acompanharem esse texto, os discípulos olham para essa situação e falam: é impossível um homem ser salvo. Leram isso? E o que Jesus responde? O que é impossível para os homens, para Deus nada é impossível. Aí traz a resposta do que todos nós precisamos. Deus te abençoe. Olhe comigo. Senhor nosso Deus, obrigado por esta palavra, por este ensino de doutrina, e que o Evangelho segundo Jesus esteja gravado em nossos corações. E que qualquer exigência humana, qualquer Deus, imagem falsa de Jesus Cristo, criada em nossas mentes, que caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. E que possamos adorar ao Senhor em sinceridade, em verdade, em espírito, porque é assim, Deus, que o Senhor quer, é assim que o Senhor deseja de nossas vidas. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Amém. Deus te abençoe, uma ótima semana, e que sexta-feira possamos nos encontrar aqui em oração.